Olá, eu sou a C. Hoje é 16 de outubro de 2022. Vamos ao Market News. Olha, e impressionante. Na quinta-feira a gente teve a coisa mais fantástica do mundo, que foi aquele ralizão maravilhoso. Eu cheguei a fazer 2.000 tiques ali no Nasdaq. E agora, sexta-feira, olha o que é isso, voltamos para o mar de vermelho. Esse é o mercado bear, que um dia tá mega verde e o outro tá mega vermelho. Acostumem-se. Então, o que aconteceu? S&P 500 caiu 2,37%, Nasdaq 3,08%, Dow caiu 1,34%. E se a gente for dar uma olhada aqui nos setores, o clássico ambiente risk-off, onde está em tendência de baixa, onde o setor de saúde, o financeiro e as utilidades eles estão bem vermelhões. E principalmente o setor defensivo aqui do consumidor, né? Esse aqui é o clássico mercado risk-off. E esse ambiente risk-off significa que sai dinheiro da bolsa de valores e vai dinheiro para aquelas coisas mais seguras, como metais, commodities. E o interessante é que sexta-feira os earnings, aqueles balanços lá dos bancos, foram super bem. Se vocês olharem aqui na performance de uma semana, o setor aqui da defensivo, mais saúde, mais financeiro, foi super bem. Aqui, ó. Pelo menos em comparação com a parte de energia. Coitado, o oil levou um pau violento ali na sexta-feira, tá? Já o setor aquele de materiais básicos, tecnologias, consumidor cíclico, esses daí demoram para subir, né? O típico ambiente risk-off mesmo. Esses três que estariam aumentados ali, principalmente, né, se tá risk-on. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no S&P 500, tá? Que a gente vai olhar aqui na ETF do SPY. E sim, a gente teve um candle vermelhão agora na sexta-feira, mas olhem bem, gente, nós tivemos um candle elefante na quinta-feira, ali quando saíram os números do CPI. E se a gente traçar um Fibonacci aqui, nós estamos exatamente no FIBO 50%. Isso aqui é suporte. Isso aqui não é que o mundo está acabando. Então, essa retração aqui ela é muito comum de segurar quando a gente inicia uma tendência de alta. Então, mesmo com todo o medo, mesmo com todo o vermelhão que está aparecendo aqui, a gente fechou bem. E se esse candle elefante não for apagado, ou seja, se aquela abertura desse candle elefante não for furada para baixo, nós estamos super bem. Então, o que não pode fazer é fechar abaixo de 349 no SPY. E aí, esse aqui vai ser a mínima, o fundo, o começo de um novo movimento para cima, quem sabe. Aí a gente consegue seguir um pouco mais para cima, até atingir a parte de resistência de 380, e aí depois a gente pode voltar a cair. Mas tem mais coisa nesse gráfico, sente só. Então, além do FIBO 50%, onde a gente fechou agora, sente uma MACD, nós temos uma compra aqui. Então, o sinal de compra no SPY é sempre bom. E não só um sinal de compra, você nota aqui que o PPO ele tá maior, né? Que são essas duas linhas aqui do MACD. Isso aqui é uma divergência altista que a gente está vendo no SPY. E é interessante ver isso, já que o SPY ele fez um fundo mais baixo, enquanto que o MACD fez um fundo mais alto. Então essa divergência altista tá para acontecer a qualquer momento. Mas vamos ver aqui que cara que tem os fundos prévios do SP 500. Se a gente olhar o que aconteceu, nós tivemos esse candle horroroso aqui, né? Vermelho, que ele teve várias retrações, deve ter estopado um monte de gente nesse dia. E aí, 2 dias depois, a gente fez um pullback também até os 50%, olha que interessante. Aí ele passou um pouco os 50% e foi até 3,82. Esse outro aqui em março, também a gente fez um candle vermelhão feio, né? E aí depois foi fazendo uma retração que passou dos 50%, passou dos 38% e parou lá nos 23%. A gente teve aquele fundo ali, fez esse candle elefante, um ralizão, né? E foi exatamente depois dessa retração que ficou ali entre os 50% e os 23% que a gente teve um movimento significativo de alta. Porque depois que teve o ralizão, tem esse pullback, só que não consegue fazer a quebra da mínima, e aí ele acaba fazendo uma volta em U. E quando a pressão vendedora não aguenta, aí começa a pressão compradora e o mercado sobe. Então é interessante de ver que depois de uma subida bem significativa e o mercado faz o pullback, sempre quando ele tenta retestar as máximas, pode também ter outro pullback que aí vai mostrar se realmente aquele fundo ali é um fundo mesmo. E sabe onde é que a gente viu isso? No óleo. Olha o que aconteceu no óleo.
teve essa spike horrorosa para cima, que o preço subiu, né? Daí a gente voltou, foi feita uma tentativa de ir para as máximas, não conseguiu, e agora a gente tá vendo a vendona. Sente só como é que foi o fundo aqui de janeiro, mas agora do SPY. A gente fez um candle de alta bem significativo verde, aí no segundo dia a gente fez essa retração significativa entre 50% e 38% ali, aí testou a máxima uma terceira vez, tentou uma quarta vez. E vocês notam que toda vez volta ali para aqueles 50%, 38%. E aí, finalmente, o SP500 teve um ralizinho de alta de novo. Então, não fica pensando que por causa desse candle vermelho houve a invalidação desse fundo, porque não houve, a gente está muito bullish ainda. Isso, pelo menos, aqui no curto prazo, que é o que a gente está vendo. É porque quando a gente tem um movimento muito forte para cima... Gente, eu fiz 2.000 ticks, isso aí é muita coisa, entendeu? Surreal ali no Nasdaq. Então, tem que o mercado dar uma pausa, uma respirada, né? Então, agora é segunda-feira. Segunda-feira nunca acontece nada, normalmente o mercado fica de lado. E o que a gente tem que cuidar agora é olhar para o VIX. Vamos ver aqui o índice de volatilidade e medo. Sabe que o VIX ficou elevado, né? Foi só o SPY dar uma caidinha que o VIX já começou a subir de novo. Então, se a gente olhar no SPY aqui, o que deu foi... Nós temos uma divergência altista aqui no MACD, nós temos os 50% ali do preço, que é uma coisa bem altista aqui também para o SPY, e que não invalida em maneira nenhuma, né, esse candle, como eu já falei. E, na verdade, isso aí aconteceu em tudo que é fundo que houve esse ano, foi muito parecido. Ah, tem mais um fundo aqui em junho, né? Fez a mesma coisa. Se a gente jogar um FIBO aqui, né, da parte mais alta para a parte mais baixa... Depois que a gente fez a máxima, a retração que aconteceu, ela foi ali até os 50%. Aí voltou, né, para tentar testar a máxima, não conseguiu e voltou para os 50% de novo, né? No pior das hipóteses, chegou quase ali dos 38% e entre 38% e 23%. Então, antes de um fundão, a coisa pode ficar alternando entre a máxima e esses FIBOs aqui, né, de 23%, 50%. E como eu cheguei a mencionar para vocês no último Market News, não é só o SP500. Gente, é o SP500, é o VIX, é o dólar, é os 10 anos, são os bons. Tá tudo apontando que a gente tem um fundo aqui. Absolutamente nada mudou. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal do SPX. Esse é o índice mesmo do SP500, tá? Só que é a ETF dele. Então, o movimento que a gente viu aqui foi esse movimento de correção que está batendo ali no FIBO 50% do semanal, que é um Mega Blaster Master Super Suporte. Inclusive, é o topo dessa zona de consolidação anterior, que normalmente quando a gente tem correção, a gente tende a parar exatamente nessas zonas de consolidação prévias. E é por isso que a gente teve um rally como se não houvesse amanhã, na quinta-feira. E sim, a gente teve esse candle vermelho ali na sexta-feira, mas a gente está ainda bastante bullish. Exatamente porque a gente teve uma rejeição muito forte daquele nível ali de 50% e da consolidação prévia do semanal. E vocês viram o volumão aqui que aconteceu na quinta-feira? Bem significativo. Aí agora foi sexta-feira, o volume foi menor. E sim, ele parece assustador, né? Porque o movimento é grande, mas sente o volume, né? Então, quando tem essa queda de volume com o preço caindo, né? É porque as pessoas não estão acreditando muito que nós temos ainda mais queda por vir, tá? E esse também é outro indicador de divergência que a gente tem altista. E é interessante porque todos os outros volumes que a gente viu aqui sempre foram mais significativos na parte do movimento para baixo. Esse aqui foi o primeiro que caiu sem volume. Olha o mega volumão vermelho aparecendo aqui, dos dias vermelhos. Tudo é distribuição, 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 distribuição. Todos eles. Então, todo o candle vermelho sempre teve volume maior. É a primeira vez que a gente está tendo um volume menor com o candle vermelho. É a primeira vez que a gente está vendo um volume verde maior, com um preço mais alto do que quando o preço cai e aí com um volume menor, né? Tudo isso indica mudança de tendência, indica que nós começamos uma tendência de alta do curto prazo. Então, não fica aí achando que a gente, quando vai subir em linha reta, que não é assim, né? A gente vai ter ups e downs, né? Vai para cima, vai para baixo. Que bom se a gente vivesse um desenho, né? Que daí subia infinitamente, mas não é assim, né? Então, o mercado ele tem ups e downs. E é bom que aconteça pullback, porque daí a gente tem chance de comprar mais. Tudo isso permite o ajuste de posições. Porque assim que os bears se derem conta que isso aqui é um fundo, dá para sair, né? E assim que as pessoas se derem conta que isso aqui é um fundo, o
mais pessoas vão comprar. Os pullbacks, eles são muito saudáveis. Então, além do MACD, além da price action, do FIBO 50% mostrando divergência altista, além do volume aqui, olha que bonitinho o MACD aqui, ó. Ele ainda com tudo isso de vermelho de candle, né, que aconteceu ali na sexta-feira, ele fechou ali com o histograma em verdinho, o que mostra força compradora. E se você olhar aqui o PPO, né, ainda temos um sinal de compra aqui nesse MACD. Porque a média rápida, ela fica acima da média lenta, né? E sabe o que parece aqui? Olha o que aconteceu no passado. Em todos os fundos, a gente viu exatamente um movimento parecido. Sempre com essa azulzinha querendo ficar ali acima da amarela. Foi assim em maio, né, que o PPO aqui ele subiu, daí caiu, daí fez um ralizão. E agora aqui também a gente fez essa spike, daí agora tá indo mais profundo e daqui a pouco vai começar um ralizão. Tudo isso aqui aponta também para uma recuperação no mercado. E agora a gente pode estar diante de um rally de alta, agora de alívio desse bear market, que pode ser bem violento, tá, gente? Então, essa estrutura que a gente vê aqui está muito semelhante àquela estrutura ali do passado, onde aconteceu, onde a gente viu ali o rally, aí um fundo e aí um ralizão, entendeu? E às vezes testa de novo, faz o rally, faz fundo e aí o rally de verdade. Então, fiquem atentos para essa estrutura em V aqui com o joelho direito mais baixo, porque essa formação aí de fundo duplo, ela é bem forte, principalmente quando aparece aqui no diário, né? Então, gente, aqui não é o lugar de abrir venda, tá? Não fiquem pensando que o mundo vai acabar e um monte de coisa. Já saíram os números da CPI, foi tudo dentro do esperado, tá? Não entrem no pânico, nesse clima de TV, desliga a TV aí, vai. E porque isso é um mercado bear, assim que a gente atingir um nível mais alto, lá nos 3.942 por aí, né? Lá ali na resistência que a gente pode pensar em vender de novo, mas não agora é fundo. Inclusive, a tua relação de risco, ela vai ficar bem melhor. Então, o que a gente viu aqui desse mercado? O mercado fez um topo ali em janeiro, aí o mercado acabou vendendo até ali o índice de 23% do FIBO. Tentou recuperar até a média de 20, não aguentou o poder dali da média de 20. E aí, nova venda de novo, até o FIBO de 38%. Aí fez um pullbackzinho para cima, acabou vendendo de novo, porque é assim que é o mercado bear, né? Ele não aguenta subir, ele cai, todas as subidas são vendas, na verdade. Daí, quando ele caiu de novo ali para o 38%, 40% por aí, fez um novo rally, quase até a média de 20, não aguentou, e aí acabou vendendo, finalmente morrendo ali no FIBO de 50%, que foi o fundo que a gente está agora. Então, qual é a moral da história aqui, gente? Toda vez que a gente teve uma venda, a gente nunca conseguiu voltar 2 FIBOs, a gente sempre volta 1, né? Então, olha só, o mercado, ele dá venda, daí ele sobe, aí ele dá venda até o outro FIBO, tá vendo? Que é de 1 para 1, né? Aí ele sobe de novo, e aí ele vende de novo por próximo FIBO, ele vai de 1 FIBO em 1 FIBO. Então, desde agosto, se a gente for considerar quando a gente saiu ali praticamente da média de 20, a gente teve essa queda significativa de quase 20% nesse mercado. Nós passamos por 2 FIBOs, tá? E desse momento aqui, a gente ainda tem divergência de alta. É muito bonito ver o SP 500 fazendo esse fundo mais fundo e ter essas divergências altistas, tanto de compra do MACD, né, quanto de volume. Olha aqui o fundo mais alto que aparece no MACD. Então, esse é o lugar aqui, gente, que não é para você colocar coisa vendida. Segura a fome vendida aí. Você tem que vender na resistência, não no fundo aqui com trocentas divergências altistas aparecendo, né? Então, gente, a gente teve essa queda de 20% e, na verdade, não foram 2 FIBOs, foram 3 FIBOs. A gente foi ali do FIBO 23 até o FIBO 50. Imagina se a gente tem uma alta agora que sobe 2 FIBOs, né? Aí é muito bom, porque aí fica caracterizado o fundo e fica muito na cara para as pessoas. O VIX, né, aquele nosso índice de volatilidade que eu comecei a falar aqui, ele parece ter um topo, tá? Então, ele tá na zona da coisa terrível, mas tanto o VIX quanto o dólar, quanto os 10 anos, vocês notem aqui que ele parece estar com topo. Inclusive, o VIX parece que tem um topo duplo aqui. E olha o MACD, ele tá tendo uma alta mais baixa, tá?
tá? Enquanto o VIX ele fez uma alta mais alta, o MACD apareceu aqui com um topo mais baixo. E essa mesma estrutura aqui que a gente viu no passado, quando o VIX fez topo. Isso é muito clássico quando o mercado fez fundo previamente aqui. Olha aqui em maio o que aconteceu. O VIX fez uma alta mais alta, só que ali no MACD começou a querer a coisa ficar mais baixa. E aí nós tivemos o VIX caindo, né? E quando cai esse índice de medo de volatilidade, é porque o mercado sobe, a bolsa sobe, dá um descanso, né? Em fevereiro, mesma coisa. O VIX fez a alta mais alta aqui, mas ao mesmo tempo o MACD ele fez um topo mais baixo. E aí o mercado deu uma descansada e subiu, né? E esse medo aqui ele diminuiu. Tudo isso é uma divergência de baixa no VIX. E quando cai o medo, as pessoas ficam com mais vontade de comprar, ficam felizes. Tô ganhando dinheiro, não tô perdendo. Tá aquele mercado bear que só estopa todo mundo, tanto comprado quanto vendido. Em maio, quando o VIX fez essa alta mais alta aqui, o MACD já estava mostrando um topo mais baixo aqui, né? Então isso é muito significativo de fundo no mercado e topo no VIX. Sempre que aparecem essas suspeitas aqui de topo duplo no VIX, são muito importantes para que a gente tenha um mercado melhor, um mercado de alta até. E se a gente juntar o SP500 em azul aqui junto com o VIX, olha que interessante que fica. Toda vez que a gente tem um topo duplo no VIX, sente só, o mercado ele faz um ralizão para cima, né? Outro topo duplo ali no VIX também, o mercado subiu. Em junho foi um pouquinho diferente, porque o VIX não chegou a fazer uma alta mais alta, ele fez uma alta um pouquinho mais baixa, né? Aí o mercado fez um ralizão muito significativo. O MACD dando venda ali também. Então o que nós temos agora? A gente teve uma alta aqui e depois nós tivemos uma alta mais alta. Na terra de ninguém, numa zona muito terrível, que o VIX pode voar absurdamente, é por isso que as pessoas estão com tanto medo, né? Mas, porque o MACD está fazendo esse topo mais baixo e está sugerindo que vai dar venda, a gente pode estar diante do rally de 2022. E aí o que acontece? O SPY está fazendo, na verdade, um fundo duplo. É por isso que a gente tem um fundo aqui, gente. Não tem um negócio aqui que está sugerindo venda, sem brincadeira, está tudo sugerindo compra com essas inúmeras divergências de alta aí. O grande segredo aqui é observar que a gente está na média de 200 do semanal. Essa média de 200 do semanal sempre salvou a lavoura. Olha lá em 2020 como que foi, quando o mercado bateu na média de 200, ele subiu violentamente. Olha em 2019 foi a mesma coisa. Olha em 2011 como é que foi. Bateu na média de 200, subiu. Em 2011 teve uma recessão também, né? E não teve jeito, bateu na média de 200, o mercado subiu. Lembra de 2008? 2008 foi horroroso no subprime, né? Mas, enfim, bateu na média de 200 de novo, subiu. Claro que ali foi um rallyzinho, né, de bear market, mas foi muito agressivo aquele rally que houve em 2008. Então, não pensem jamais em querer abrir posição vendida aqui, gente. Não, procurem um fundo, é muito mais fácil. E se você está desesperado para vender, tá bom. Então, espere o mercado subir um pouco mais e aí na resistência você pensa em abrir uma operação vendida. Porque a questão é que sempre que você vender na resistência, você vai ter uma relação de risco-retorno muito melhor. Então, o risk-reward vai ser absurdamente melhor do que tentar qualquer coisa agora que nós estamos no fundo, né? Então, desde maio, que estava mais ou menos claro que a gente ia testar esse FIBO 50%. E quando esse mercado bear voltar a cair de verdade, sabe para onde que a gente vai? Provavelmente para esse FIBO 60%. Por quê? Porque tem um gap ali, gente. Não sei se vocês viram, mas ainda tem um gap aberto ali para ser fechado. Só que eu acho que não é agora, né? Nós estamos com muita divergência altista. Mas esse é o próximo ponto que o SP500 deve ir por ali. E essa região aqui do FIBO 61%, ela, depois que tudo subiu, ela está agindo agora como um suporte, né? Porque, você vê, ela foi retestada 2 vezes aqui, antes de ter um início de um rally bastante significativo. Então, agora não é o momento da gente ainda ir para ali, né? Mas depois, talvez lá para janeiro, né? Porque esse rally do final do ano, ele tem que começar por agora, né? A gente já está aqui em outubro, quase na 3ª semana, já está no momento quase de início do rally.
Outubro é um caos, tá, gente? Setembro, misericórdia. Então, assim, esses 2 meses são os meses que assustam as pessoas, porque foram meses de crashes passados. Se a gente conseguir sair ileso desse mês aqui, nossa, daí é só correr pra galera aí no final do ano. Então, eu acho que a gente não tem ainda muito tempo aqui, né? Mas, exceto se a gente fizesse um rally curtinho agora, e aí mostrasse uma resistência bem significativa, aí sim a gente poderia vir testar esses 3.210 aqui. Mas é brava, porque daí teria que ter 2 semanas, né, de um crash, um mini crash, vai. 2 semanas de candles vermelhões bem significativos para ir para lá. Eu acho que a gente não tem tempo, mas tudo é possível. E aí ia ser um caos, porque aí o VIX ia abrir para cima, as pessoas iam ficar desesperadas. E aí nós teríamos essa queda possível de 16% a mais aí do mercado. É claro que eu gostaria de comprar o SP500 bem mais barato, né, ali nos 3.200. O problema é que eu acho que realmente agora não é o momento. Vamos ver o que acontece lá nos 3.800, porque ali nos 3.800 é que vai definir mesmo se a gente vai retestar aquele último FIBO ali, que ali é que a gente vai começar a capitulação, ou seja, aquele movimento de retomada de alta, né? Mas por enquanto tem muitas divergências altistas aí aparecendo. E se a gente for olhar aqui para a parte da sazonalidade, né, do que aconteceu no passado, sempre quando a gente está ali final de outubro, a gente sempre tem um rallyzinho, entendeu? E aí depois tem um movimento de queda no começo de novembro. Então nós estamos no momento do rally de alta. Agora, em termos do que aconteceu no passado, não é o momento para ficar só pensando em venda, porque esse daí é a armadilha do ano. E é interessante aqui nessa sazonalidade que a maior parte das vezes aqui apareceu um fundo duplo e daí que teve rally, né? Então a gente tem ainda espaço para ter um último movimento para baixo antes do final do ano, tá? Mas que não necessariamente seja agora, talvez seja começo de novembro, que é o mais esperado dentro dessa sazonalidade aqui. Então, o que eu creio aqui é que nós começamos um movimento de alta, esse movimento de alta deve ir ali até 381 do SPY, onde é a próxima resistência. E aí começa novembro, e aí que a gente tem o último movimento de queda. Só que aí, gente, a gente vai entrar no último trimestre daqueles balanços. E aí vem aqueles caras que precisam ganhar o seu cheque gordo de rendimentos do final do ano. Isso aqui nunca foi bearish, né? Não tem por que achar que agora vai ser diferente, né? Tem até livro sobre isso, já falei isso pra vocês, tá? E se a gente tiver esses balanços bons, a gente vai ter rally, a gente não vai ter queda. Só que se a coisa vier um horror, aí esse vai ser o último possível movimento de queda aqui de 2022, antes do nosso super rallyzão do final do ano. Porque esses balanços, esses earnings é que vão determinar se a gente vai continuar numa tendência de alta ou se vai fazer, sei lá, uma outra tendência, né? Porque o pior que pode acontecer é a gente achar um fundo aqui em 332, que dá mais ou menos 3.230, né, no SPX. Em novembro a gente também tem FOMC, tá? Que é aquela reunião lá que eles definem a parte dos juros, que é bem importante. Então a chance desse ponto aqui do 332,50 ser um grande ponto de reversão é muito alta. Porque aí já vai ter passado a divulgação dos balanços, vai estar tudo precificado, e ali não vai ter mais nada para vir de notícia, né? Então, aqui possivelmente em 2 de novembro deve ser o fundo do ano, tá? Se a gente não tá vendo o fundo do ano agora. Porque querendo ou não, a gente já teve bastante dias aqui de outubro, né? Então nós estamos entrando na terceira semana, que normalmente é uma semana bullish, pelo menos historicamente. Então lembrem-se todo mundo, enquanto o nível de desemprego nos Estados Unidos permanecer baixo e a renda das pessoas continua subindo, esses balanços devem vir bons. É só o desemprego manter assim em nível baixo e a renda das pessoas continuar subindo, que é o que está aparecendo. Se é verdade ou não, aí já é outros 500, né? Mas assim que a máquina gira. Isso mesmo apesar da inflação horrorosa que está nos Estados Unidos. O Brasil vai ter inflação mais baixa que os Estados Unidos. Esse é um momento histórico que nós estamos vivendo. Porque o impacto dessa inflação alta nos Estados Unidos não é imediato.
Ele vai aparecer depois. Então, num primeiro momento, parece que a gente está no oba-oba. E o Fed está aumentando ali os juros na tentativa de conter a inflação. Só que tudo isso tem um tempo, não é imediato para esses efeitos todos acontecerem. Vamos falar um pouquinho sobre o Dow, porque o Dow está muito interessante. O Dow Jones também fez um pullback bem interessante para a consolidação anterior, bem semelhante ao SPY, né? A gente tem um fundo duplo aqui do Dow, sugerindo que ele vai começar um rally de alta também. Mesma coisa ali no MACD, a gente tem uma linha de PPO mais alta, com um fundo mais alto, sinal de compra bem característico, até melhor do que o SPY e do que outras ações, tipo QQQ, né? E é interessante porque o Dow Jones mostra toda a parte industrial, né? Que é muito sensível à inflação. E mesmo assim a gente tem um rally apontando aqui. Porque no início, quando tem essa alta inflação, ela meio que faz as coisas irem no inverso, né? Até depois cair na real, né? Então não é agora que vai todo mundo cair na real, que o mercado tá horroroso, que vai ter crash, que nem as pessoas estão achando. Eu acho que isso aí tudo é pega ratão. Eu acho que tá tendo uma promoção. Eu acho que alguém tá patrocinando, se vocês quiserem saber todo esse desespero das pessoas, porque não é possível ver tanta gente desesperada assim. Quem fica em pânico e desespero não faz dinheiro. Inflação alta significa oil alto, tá, gente? Porque não tem jeito. Por isso que o Biden tá brigando com a Arábia Saudita agora. Porque ele quer que os caras lá não aumentem o oil, mas não vai ter jeito, porque a OPEC e os caras lá da Arábia Saudita vão levar o oil para cima, né? Eles vão fazer alguma coisa para subir o oil, ainda que demore um pouquinho. É muito legal, em resumo, a gente ver o SPX aqui também nessa retração de 50%. O Dow Jones fazendo aqui um fundo duplo, num ponto muito importante aqui. O VIX tendo um topo duplo. Tudo isso são sinais de alta, são divergências de alta bem clássicas. Adivinha quem também tem um topo duplo? O dólar. Vejamos o dólar aqui. Aqui o MACD mostrando um sinal de venda. E isso é muito bom, porque se o dólar enfraquece, porque o dólar está matando tudo que é moeda, né, gente? As moedas estão loucas ali para achar um fundinho para subir, né? Mas para isso o dólar precisa ficar mais fraco. Aí o mercado ele faz um rally. E olha quem também tem um topo duplo aqui, os 10 anos, tá? Mas não dos bonds. O rendimento dos 10 anos, o rendimento dos bonds americanos, desses títulos públicos de 10 anos. Tá bem característico aqui esse topo duplo que está aparecendo nesses rendimentos, nesses yields. E se a gente olha o passado, nós também tivemos algo aqui bastante parecido. Quando fez essa alta mais alta, esse topo mais alto aqui, aí o mercado ele fez um rally, né? E o MACD também deu venda aqui no PPO. Então, se por um lado agora a gente tem esses yields que estão fazendo, né, uma alta mais alta, o MACD não acreditou não, já deu venda, né? Fazendo topos mais baixos aqui nesse MACD. E é interessante ver isso tudo acontecendo na resistência dos 4%, que é um número bem inteiro, muito característico. Eu acho que aqui nós temos o topo. 10 anos com topo, VIX com topo, dólar com topo. Dow tem aqui um fundo duplo. SPY também tem ali um fundo. 50% de FIBO, divergência no MACD. Semanal também ali no FIBO de 50%. Estamos no suporte da média de 200. Vocês vêm me dizer que isso daqui parece venda? Me desculpa, mas não é. Desculpa, mas isso aqui historicamente nunca foi. Só se aparecer agora um negócio novo, até criar um sinal para isso aqui, né? Resumo. Tudo aqui do gráfico fala que nós estamos num momento de compra. Vamos ver aqui os bonds, porque isso aqui é muito legal. HYG, tá? Esses High Yields Bonds aqui. Ela é conhecida como Smart Money, porque tem muito dinheiro ali. É onde tem mais dinheiro, não é na bolsa. É aqui nesse mercado dos bonds. Isso aqui é a renda fixa dos Estados Unidos. É a ETF dos títulos públicos americanos, né? Então, toda vez que você vê esses círculos verdes aqui, eles mostram a divergência altista que apareceu aqui quando o SPY estava indo mais para baixo, que está em azul, né? E ali os bonds já estavam sendo comprados, porque o Smart Money ele vai bem mais rápido, ele vai antes, né? Ele mostra que o mercado está comprado, né? E é importante a gente ver a HYG porque ela denota onde estão os fundos significativos ali do mercado. Quando o Smart Money ali naquele primeiro círculo verde, ele já estava comprado, o SP500 estava caindo e depois ele fez um ralizão, né?
Quando ele se deu conta ali, 4, 5 dias depois, né, que o Smart Money começou a comprar, que o mercado estava comprado. E isso já aconteceu agora no começo, agora de outubro, onde tinha aquela divergência altista ali nos bonds, que deu aquele ralizinho que eu falei para vocês. E aqui, mesma coisa, segue a divergência de alta. Vocês notem que a gente tem aqui preços mais baixos no SPY, mas olha o Smart Money, olha os bonds aqui da HYG. Os preços estão subindo, gente. Isso é bom. Notem que em ambas as quintas-feiras, quando os bonds deram mega compra, o mercado subiu violento. Aí agora os bonds, eles meio que venderam um pouquinho, bem menos do que o SP500. O SP500 foi mais desesperado e vendeu um pouco mais. E se a gente fazer uma linha aqui, só juntando os fechamentos, a gente teve um fechamento do SP500 aqui abaixo de 10 de outubro. Só que a HYG fechou acima. Ela fechou acima do que 10 de outubro. Tudo isso é divergência altista. Nós temos um fundo nesse mercado. E um ralizinho de alta tá chegando. E é interessante ver, né, que os bonds, olha lá, gente, tá menos 0,32%. E olha o desespero que foi ali do SP500. 2%, tralalá, né? É interessante, né, ver isso dos bonds estarem comprados e ver ali também o MACD dando compra com fundos mais altos, né? Tudo isso mostra início de começo de tendência de alta no curto prazo. Vamos ver aqui esse indicador, que é o ouro dividido pelo SPY, que eu gosto muito. A GLD, ela é uma ETF do ouro, né? Mas é como se fosse o ouro, tá? Esse indicador ele é bem importante para ver se a gente está no mercado risk on ou então risk off, tá? Se está na tendência de alta ou tendência de baixa, respectivamente. Toda vez que o MACD tem esse sinal de venda, que é uma linha amarela que fica para cima e o negócio cai, do PPO, o mercado sobe, gente. Esse aqui em azul é o SP500. Isso sugere que o dinheiro sai ali do ouro e vai para a Bolsa de Valores, representada aqui pelo índice americano do SP500. Foi assim em junho e foi assim nesse fundo aqui de março também. Só que às vezes o sinal do MACD ele dá a venda e aí o treco demora, o mercado fica de lado, né? E aí ele é mais tardio. E se a gente olhar o Russell, que é o outro índice americano, né? Hoje eu estou mostrando vários índices americanos diferentes para vocês. Mostrei o Dow, mostrei o Russell. Normalmente eu só mostro o SP500, mas eles são interessantes. Olha que interessante que está aqui. O Russell é o índice mais bullish de todos aqui, né? Você vê que ele não fez nem candle vermelho, tá? No semanal, ele tá ainda num candlezinho verdinho. Ele tem essa estrutura aqui desse triangulinho, tá? Que tá aparecendo rompendo para cima aqui. Nós já estamos acima da média de 20, o que é uma coisa muito boa. Quando começa a fazer um joelho direito acima, né, da média de 20. E a gente já viu isso aqui no passado. Quando o Russell começa a ficar acima da média de 20, ele dispara no semanal. Tudo aqui sugere realmente, né, um mercado risk-on agora que está se iniciando. Principalmente se o Russell começar a segurar acima da média de 20 agora. Impressionante o volume aqui, né? São 3 candles aqui, né? 3 estruturas de volume totalmente verdinhas, já fazem 3 semanas. E também por que eu tô mostrando o Russell para vocês? Porque ele é muito parecido com o Bitcoin. Tem que ficar de olho nele. O Bitcoin agora ele começa a ficar bastante bullish também. Então parem com essa coisa de querer fazer venda nesses níveis, porque não é agora que tem que fazer venda, gente. Agora a gente tem que pensar em compra. E agora vamos dar uma olhada no gráfico de $1 milhão, que agora deveria ser $1 bilhão, né? Que é esse gráfico aqui, né? Acima dos 200 dias, tá? Porque é muito importante, que mostra aquelas ações que realmente ainda estão se mantendo em tendência de alta. Eu acho que esse gráfico aqui é o mais importante que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, em azul, a gente vê o SPY, tá? Que é ETF do SP500. E acima, a gente vê aquelas ações que ainda se manteram em tendência de alta, mesmo com toda essa confusão de queda que a gente viu ali nos Estados Unidos. Esse daí que chama o Breath Indicator, é o índice da respiração do mercado, que mostra realmente se o mercado está vivo ou não, né? Gente, a gente tem uma mega divergência de alta aqui. Olha o que é isso aqui. Enquanto o SP500 aqui em azul está mostrando um fundo mais baixo,
olha aqui a mega divergência, as pessoas já estão comprando ações e isso daqui é o que importa, porque aquele período de blackout de outubro, ele já está chegando ao fim. 28 de outubro é o momento que os institucionais retomam a compra das ações, né, até o final do ano, porque tem um blackout onde eles não estão comprando, simplesmente não estão, é por isso que esse mercado está caindo. Só que já está aparecendo institucional comprando pouquinho. Esse sinal aqui, gente, é muito, 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 muito raro. A última vez que a gente viu isso foi em 2016. Em 2016, a gente viu um fundo duplo aqui bem bonito, nesse índice de respiração aqui das ações acima de 200 dias, né? E aqui o SP 500 ainda fazia fundos mais baixos. O MACD já estava dando compra, tá? E o rally absurdo começou no mercado. Então é legal a gente ver o MACD com esse PPO aqui bem bullish, com esse SP500 ainda fazendo fundos mais baixos e ali o índice da respiração melhorando, né? E o que a gente vê agora? Exatamente isso aqui, o MACD dando compra, tá? Com o PPO aqui fazendo essa divergência de alta, o SP500 fazendo preços mais baixos e lá em cima, as ações acima de 200 dias fazendo essa divergência de alta com preços mais altos, com fundos mais altos. Bonito ver isso daí, né? Fundos mais baixos no SP500, fundos mais altos ali no breadth, né? Esse índice da respiração aqui das ações acima de 200 dias. Quem ficar vendido nesse ponto vai chorar, gente. Porque esse é o momento que nós estamos presenciando o fundo do mercado. Foi assim no passado, não tem por que achar que é diferente. Tá todo mundo achando que é 2008, tá todo mundo dizendo que a simetria tá parecida, tá todo mundo falando uma penca de coisa, Michael Bear. Ai, parem com isso daí, gente. Sigam essa parte gráfica agora que a gente não tem nenhum dado fundamentalista importante para sair, tá? E sigam a tendência, tudo começa no curto prazo e aí vai aumentando. Então fiquem de olho, principalmente segunda-feira que nunca acontece nada, o mercado sempre fica de lado. Isso aqui não tá parecido nem um pouquinho com 2008, isso aqui tá parecido com 2016, isso aqui tá parecido com 2011, quando bateu na média de 200. Isso aqui é um momento de reversão que a gente tá vendo. Então, o mercado bear, quando ele retomar, depois que ele achar uma resistência significativa que não é agora, isso aí vai durar bastante, tá, gente? O mercado bear, ele dura 2 anos. Então, não fiquem aí achando que agora vai ter um ralizão e aí lá dezembro vai tudo subir eternamente e que tá tudo feliz, porque daí todo mundo fica feliz de novo quando o mercado sobe, né? Mas não é assim, gente. A gente tá para ver coisas muito ruins. Esse mercado bear ainda vai demorar bastante tempo para resolver e a gente tem muitos meses aí para coisa, tipo, começar a querer melhorar. Esse aqui, sem dúvida, vai ser o pior bear market da história, porque ele não dá venda muito prolongada, ele dá muita compra no meio, e aí as pessoas ficam muito frustradas. E agora, o outro indicador de $1 bilhão, tá? A nossa CPC, que é o índice das puts e calls. Olha que interessante que tem aqui. Então, é bem legal a gente olhar esses 2 pontos de limiar aqui, 1.10, né? 1.09, na verdade, e 0.95. Ver a parte do MACD, porque quando o MACD dá compra dentro desses limiares aqui, que tá direitinho, com um mercado que se mantém ali com a relação put para cá ali em 0,95, a gente tem uma queda significativa do mercado. Por outro lado, quando essa relação put e call ela está acima ali de 1,10, 1,9, né? E você vê que o MACD ele acabou dando uma venda, o mercado sobe, gente. E olha ali, nós já temos um sinal precoce que o MACD já está dando venda. O que falta agora? O mercado subir. A acurácia desse indicador aqui, gente, é 100%. É uma coisa impressionante. Eu nunca vi um erro aqui nesse tipo de indicação, tá? Talvez tenha para o futuro, mas até agora não apareceu e nem nos meus backtests, tá? Então, ele marca muito importante aqui os pontos de fundo e topo do mercado. Então, quando essa média aqui de 5 dias, ela está acima de 1,10, tá? E ela cruza para baixo de 1,10, sendo que o MACD da venda, o mercado sobe, ele tem um rally. Outra vez aqui apareceu esse indicador mostrando, então, acima de 1,10, né?
com um sinal de venda no MACD. Notem que, de novo, esse mercado fez um rally. E o inverso também fica bem claro. Notem aqui quando o indicador está abaixo de 0,95 e o MACD ele dá um sinalzinho de compra, o mercado ele faz um crash. De novo aqui, o mercado com a relação put-call abaixo de 0,95, daí ele cruza para cima e aí que aparece o sinal de compra do MACD, que é quando o mercado cai. Então, uma semana atrás, o que a gente viu ali, o CPC estava acima de 1,10, ele cruzou para baixo e daí a gente viu o sinal de venda aqui do MACD, né? O S&P 500 ainda não fez o ralizão, mas está em vias de fazer. E ele, inclusive, ele está assim, reforçando esse sinal aqui. O que precisa agora? Nós precisamos um cruzamento para baixo dessa relação da CPC, abaixo desse 0,95. E aí, quando tem esse cruzamento, é que a gente começa a ter uma pressão de compra muito significativa vindo. Vamos olhar aqui no índice do medo e ganância. A gente ainda está no extremo medo, né? Isso aqui tá 21, mas se começar a dar loucura, isso aqui pode até ir pro 0, tá, gente? Que é a morte do medo. Não, é o extremo do extremo do extremo medo, que é o 0. Que vai ser quando a gente chegar naquele FIBO, né? De 61%, se é que a gente vai lá. Talvez aconteça agora no começo de novembro, talvez aconteça só no ano que vem. Agora não, tá, gente? Porque agora a gente tem muita divergência de alta aqui pegando. Então, em resumo aqui da sazonalidade, a gente vê que nós estamos ainda na parte de queda de outubro, tá? Só que na última semana de outubro a gente começa um ralizinho de alta, que ele morre depois na primeira semana de novembro, tá? E isso aqui são coisas que aconteceram no passado. E finalmente vai ser quando a gente vai ter o nosso rally do final do ano. Isso aqui é assim desde a Segunda Guerra Mundial. Não tem por que achar que isso aqui é diferente. Reiterando, agora não é o momento de abrir venda, tá? Nós estamos nesse FIBO 50% aqui do diário e também do FIBO 50% do semanal. Então, market momento aqui mostrando um fundo duplo. A força aqui das ações do Stock Strength, né? Tá num fundo prévio, né? Muito semelhante ao que estava antigamente aqui em junho. E esse McClelland aqui é um índice bem legal, só que ele demora um pouco. Esse nosso aqui das ações em cima de 200 dias, ele é muito mais rápido, ele é muito melhor, ele já está mostrando fundo aqui. E vai ser interessante porque aquele índice, ele vai ficar mais forte e você vai ver que ele aparece antes até do que esse índice aqui da respiração das ações, né, do Stock Breath. E a gente vai ver isso mais claro a partir das próximas semanas. Aqui, as opções das put e call, parece até que está formando um ombro, cabeça a ombro aqui. Em maio também a gente teve uma formação bem semelhante, que foi quando o mercado respirou melhor. Março também foi semelhante. A volatilidade do mercado também agora parece que quer achar um topo. E você vê várias vezes aqui, ó, faz topo duplo, acalma. Faz topo duplo, acalma. Faz topo duplo, acalma. O que nós temos agora? Um topo duplo. Então esse índice de volatilidade do VIX, ele deve acalmar agora. Isso aqui sempre marcou os fundos do mercado, que é o que a gente tem agora também. Não é o fundo dos fundos, mas parece ser, tem boas chances de ser o fundo de 2022 agora. O Safe Haven aqui é stocks, que são as ações, versus os bonds, quem que tá melhor, né? E agora você vê que tá subindo aqui, ou seja, as ações estão começando a ter um desempenho melhor do que os bonds. Vamos falar finalmente aqui do calendário. Não tem muita coisa interessante na semana que vem, mas na quarta-feira a gente tem aqui housing, né, que é um indicador aqui de mercado imobiliário. Então eles têm que estar pior, né, porque as hipotecas nos Estados Unidos estão subindo absurdamente, porque os juros dos Estados Unidos estão aumentando. Índice de vendas de imóveis aqui, né, nos Estados Unidos na quinta-feira. E na sexta-feira daí uns carinha do Fed lá falando, mas é só isso a nossa semana. Só que semana que vem, gente, olha o que nós temos, balanços, tá? Então, a gente tem balanços importantíssimos aqui aparecendo. Se eles forem bons, o mercado melhora. Se eles forem ruins, aí vai que vai. E aí nós vamos testar aquele FIBO lá de 61% mais para baixo, o que é pouco provável, mas é possível. Então, a destruição da demanda ainda não vai aparecer bastante nesses índices de consumidores, aqui essas ações, né? Isso aqui vai demorar um pouco mais,
Porque é aquilo que eu falei, enquanto que os empregos nos Estados Unidos estiverem subindo e a renda americana estiver subindo, vai estar tudo bem. O problema é quando isso aí virar, né? Então, na semana que vem, vai ter muito balanço de banco ali na terça-feira. A Tesla tá levando um pau violento, né? Porque os caras descobriram que energia elétrica e a eólica e tudo mais precisa... Os carros, né, elétricos, eles precisam de óleo no fim, né? Então vai vir agora o balanço aí da Tesla, que tá maior brigaçado por causa dos carros elétricos da Tesla. Ela tá tendo muito prejuízo agora. Então, desses consumidores cíclicos, a Tesla e a Amazon, elas estão muito interligadas. Então, se a Tesla vier bom, a Amazon deve vir bom também. Se vier ruim, a outra vai sim. A Amazon vai vir ruim também. Dependendo de como essas companhias vierem, aí a gente pode ter um rally melhor ou pior de alta, né? Em resumo, sexta-feira, candlezinho vermelhinho não assustou ninguém, pelo menos não deveria assustar, porque é isso aqui que a gente viu no passado. Nós estamos no FIBO 50%, nós estamos com imagens aqui de fundo duplo, SP500, Dow Jones, Russell, nós estamos no 50% do FIBO do semanal, nós estamos com o MACD aqui dando sinal de compra, nós estamos com o índice de put e call, sugerindo também que nós temos um fundo. Nós temos aqui no Gold/SPY também sugerido que a gente vai ter mais dinheiro vindo para o mercado de ações. E, enfim, eu não tenho uma divergência negativa para vocês, nada. Só tenho divergências altistas. Detalhe, ainda é possível a gente ter um pouquinho mais de queda, porque o mercado pode ficar, na verdade, de lado, né? Mas é menos provável. Nós vimos topos aqui no VIX, no dólar, nos rendimentos aqui dos 10 anos dos Estados Unidos. Fazem 3 semanas aqui que o Russell está indo bem melhor do que o SP500. Tudo isso, divergências de alta. Evitem de fazer qualquer tipo de venda aqui, não é o momento. Os bonds também aqui com divergência de fundo. Procurem operar sem emoções, procurem ser bem objetivos. De curto prazo aqui, gente, 100% dos gráficos e de todas as coisas que eu olhei aqui estão em tendência de alta, mostrando fundo em todos os lugares. Entretanto, para 2023 é possível sim a gente fazer um fundo mais fundo aqui, né, e testar aquele FIBO de 61% do semanal. E é possível que a gente vá para resistência agora e depois venda, né? Mas primeiro a gente tem que ir para resistência, né? Tudo isso aí vai ser definido pelos balanços, pelos earnings que estão agora para ser liberados. Pode ser que a gente tenha um rally de alta, pode ser que a gente fique de lado, ou pode ser que a gente caia, né? Eu sei que parece besteira, mas tem que esperar os balanços, não tem jeito. Só que essa última pernada de queda não depende do gráfico, porque o gráfico está totalmente em alta, né? O que vai depender vai ser dos resultados desses balanços mesmo. Mas pelo que a gente tem agora, divergência altista, tanto no diário quanto no semanal, e aí é para cima. Então vamos esperar aí o rally de novembro e dezembro, que vai ser bonito. E aí vai dar para dizer, vai Torinho! Mas por enquanto a gente ainda tem que esperar um pouquinho, né? E é isso aí, obrigado por ter assistido esse vídeo. Daí o que vai acontecer é exatamente isso, né? Mas o legal é que deve melhorar isso daí quando for ali começo de novembro, tá? Como historicamente sempre teve. E se a gente não conhece a história, a gente vai estar condenado a repeti-la. Não pode entrar em pânico. Quem fica em pânico não faz dinheiro. Vejam o outro Market News, onde eu falei do blackout que acontece agora em outubro, porque ele é real, tá? E ele vai acontecer e fica lá até 28 de outubro. Outubro é mês de crashes passado. Tudo que é crash sempre aconteceu em outubro. Então, abram os olhos. A gente vai ter uns rallies de alta, mas é um mês ruim, tá? Sabe que tem um indicador do contrário, né? Quando tem absurdamente put, que de uma hora para outra as pessoas começam a ficar comprada, normalmente os bancos eles fazem um movimento contrário. E o amor pelas puts está de volta, tá? Então todo cuidado é pouco agora. E se a gente olhar para os institucionais, eles ainda não estão mega posicionados, eles estão na quantidade mínima que eles precisam ficar em ações. Isso significa que sim, nós temos esse período de blackout, ele vai acabar 28 de 10, mas a real é que depois disso o que vem? Uma mega compra, principalmente por causa desses balanços aí, principalmente por causa dos earnings, né? E aí vão comprar 5 bilhões diariamente por vários dias, dependendo de como for esses balanços aí. Então a gente vai ter um mega ralizão que pode estar começando agora, a gente pode estar olhando para esse fundo de 2022. Esse aqui é o Market News com notícias excelentes
Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Olhem para os seus riscos, manejem o risco corretamente, olhem para as suas perdas. Querem saber onde estão os seus trades ganhadores escondidos? Eles estão escondidos dentro das suas perdas, tá, gente? Analisem, façam um diário. Vai ser uma semana de vitória. Vamos que vamos. Muito obrigado, atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.